tarde, meus irmãos do Brasil. Eu estou aqui na capital da Argentina, em Buenos Aires. Estou exatamente na rua Perón, aqui se diz Cidade Perón. Estamos aqui em frente a 1242. E está junto comigo aqui um irmão argentino que muito amavelmente vai nos acompanhar nessa filmagem. O irmão é o irmão Marco Arslanian, difícil falar o sobrenome dele, que é de origem armênia, e vai nos acompanhar então nessa filmagem aqui sobre a maçonaria da Argentina. Buenas tardes, Marco, muito gusto e graças por estar aqui conosco. Gracias a vos. Eu queria perguntar-te, acá em Palácio Maçônico, quantas lojas há? Logias, hay más de 200. Mais de 200. Sí. Sim. E os templos pequenos? Templos pequeños hay 7 Siete. y el gran templo. Ah. Então não sei se entenderam que são 7 templos pequenos e o templo maior. E lojas são... Más en todo el país, no sé. Não, ahora acá. No sé, sabe, no sé não sabe. la cantidad exacta. Bom, Muchas. ok. Marco foi venerável mestre da respeitável loja Prometeu, ok? Infelizmente não podemos, nesse horário, ingressar nos templos, mas nós vamos mostrar para vocês algo extremamente interessante. Os irmãos do Brasil que vêm para Buenos Aires não podem deixar de frequentar esse café e restaurante que nós vamos mostrar para vocês agora. Bem, meus irmãos, como vocês estão vendo, nós já ingressamos no El Café de Marco, o Marco aqui que está ao meu lado. Vocês observam pelas paredes que é um café temático, maçônico, e aqui, além de ter registros importantes da história da maçonaria, nós temos também um registro da história da Revolução de Maio. Então Marco vai nos acompanhar e explicar um pouquinho as imagens principais e a história que está por trás dela. Tenemos en todas las paredes del café, todos con simbología masónica y referidas a la Revolución de Mayo. Acá en estos cuadros que tenemos acá, esta es la primera junta. La primera junta es el primer gobierno patrio que tuvimos antes de ser independientes. La independencia fue en 1816, esto sucedió en 1810. Fazer uma observação que dos 9 membros da primeira junta, 8 são maçons, não? 8 masones. 8 são maçons. É mais ou menos igual ao que aconteceu no Brasil, que o primeiro ministério do Deodoro da Fonseca, todos os seus ministros eram maçons. Então nós temos algo em comum aqui com a Argentina. Porque digamos que la masonería tuvo mucha influencia en la independencia de toda la América, de América del Norte y de Central y del Sur. En toda América la masonería tuvo mucha incidencia para hacer la libertad, digamos, de los países. Bom, aqui agora nós vamos ver uma imagem do sabre que pertenceu ao general São Martín. Obviamente é uma réplica dele. E embaixo também tem o avental maçônico de São Martín. Para os irmãos e acadêmicos da Academia Campinense Maçônica de Letras,
procurem na revista número 1, no primeiro número, que tem um artigo que eu escrevi sobre a vida e a trajetória maçônica de San Martín. Tenemos, como decía Rubén, acá el sable que es la réplica del sable de San Martín, que está el original del Museo Histórico Nacional, está exhibido, y tenemos también el mandil que utilizó San Martín en la gesta sanmartiniana. Es una réplica que nos han enviado. Bom, aqui nós estamos em frente a uma placa que o Café de Marco recebeu do Cabildo de Buenos Aires. Cabildo, na época da Revolução aqui, que se reuniam os líderes, vamos dizer, o legislativo, né, o executivo da cidade, se reunia nesses ambientes que são chamados cabildo, né? Hoje é mais um museu e Marco, pela importância histórica deste café, recebeu uma homenagem que ele vai explicar para nós. En lo que es hoy el Museo del Cabildo, nosotros las fechas patrias, que es el 25 de mayo, que se conmemora la Revolución de Mayo, estuvimos, todos los años vamos con una olla con 50, 100 litros de leche con chocolate y el famoso churro, y se lo donamos para los chicos que ese día van a visitar el Cabildo. Entonces, por ese motivo, con todas las veces que hemos hecho esta actividad, el Museo del Cabildo nos donó esa placa, nos regaló esta exhibida acá en el café, como obviamente tiene que ser. Como vocês viram agora há pouco, atrás desse quadro tem um selo e umas considerações da Armada Argentina, e esse quadro também foi dado para Marco em consideração ao patrimônio histórico do seu café. Bem, aqui nós temos um documento datado de 1880. Ele está um pouco ilegível, então a gente não consegue saber exatamente o que está escrito. Não sabemos se é um diploma para alguém iniciado, se é um diploma para um venerável mestre, ou se é um certificado de visita. E o mais interessante é que ele está todo em francês. Por quê? Porque as lojas aqui na Argentina, no final do século XIX, estavam ligadas ao Grande Oriente da França. Bom, aqui vocês podem ver, ó, nós temos também 3 aventais originais, também mais ou menos de 1880, ou seja, final do século XIX, utilizados pelos nossos irmãos naquela época. Aqui na Argentina, eles não dizem avental, dizem mandil. Bom, aqui está uma imagem do café original. Está lá, essa região aqui é próximo da Casa Rosada. Esse café foi inaugurado em 1801 por um senhor que era chamado Dom José Pedro Marco. Então, aqui se reuniam políticos, militares, aqueles que, digamos assim, organizavam o movimento revolucionário para a independência da Argentina. Esse café ele foi fechado, né, encerrado, mais ou menos em 1871, quando houve aqui uma epidemia de febre amarela. Então toda a população do centro da cidade foi para a zona rural, porque foi uma pandemia que realmente, né, matou muitas pessoas aqui da cidade. Ele foi fechado e o nosso irmão Marco, ele então, conhecedor da história do Dom José, ele começou a estudar a sua história. Achou muito interessante o fato de que aqui se reuniam políticos e muitos maçons para organizar o movimento revolucionário. E aí então ele teve a ideia de montar este café agora, que foi montado por ele em 2011, né? E vocês perceberam que ele está logo em frente ao Palácio Maçônico. Então, quando vocês vierem para Buenos Aires, esse é um lugar imperdível, né?
pela história que ele tem sobre a Revolução de Maio e pela história que ele tem registrada sobre a maçonaria. Ese lo mandé a hacer yo, Ah, não sei o quê. porque cuando bajás la persiana del café está pintado Ah, un pensador. Bom, essa estatueta que eu vou mostrar é principalmente para os irmãos e acadêmicos da Academia Campinense Maçônica de Letras. Veja aqui o que eu encontrei. Foi o Marco mesmo que fez. Essa é claro, uma réplica em tamanho reduzido do Pensador de Rodin, que é o símbolo da nossa Academia Campinense Maçônica de Letras. E também encontrei aqui um objeto bastante interessante. Está escrito assim, ó: Loja da Amizade, loja maçônica Caratinga Livre. Essa loja pertence ao Grande Oriente do Brasil. E o Marco recebeu como presente, né, dos irmãos que aqui visitaram em 2002. Bom, aqui nós temos também duas estatuetas muito interessantes. Lá nós temos o General Belgrano, que foi o que idealizou, um dos próceres da Revolução de Maio, foi quem idealizou a bandeira argentina. E aqui nós temos uma estatueta do chileno O'Higgins, que também, obviamente, lutou pela independência do seu país. E tem uma gravação muito importante que está escrita aqui, ó: Viver com honra e morrer com glória. Bom, aqui nós temos um quadro que é uma réplica, né, de um painel cerâmico que mostra quando que o general Urquiza entra em Buenos Aires. E é muito interessante porque nós estamos aqui na entrada das toaletes, masculino e feminino. E toda essa entrada também está decorada com quadros e elementos históricos, principalmente da época da Revolução de Maio. Bem, aqui é interessante também que ao fundo do café, vocês observam esse móvel, né, como a gente diz no Brasil, tipo uma cristaleira, onde a gente tem medalhas, fotografias, cartões postais, cédulas, né? Todos eles, a temática é sobre as Ilhas Malvinas, né? Claro que todos sabem que há digamos, uma disputa, né, territorial. Os argentinos consideram que essa ilha é de propriedade deles e que foi usurpada pelos ingleses. A Guerra das Malvinas vai completar esse ano 40 anos. E o Marco também, como um patriota, um estudioso, né, um historiador da história do seu país, ele então conseguiu essa coleção de objetos ligados à Guerra das Malvinas. Ele visitou também a ilha, né, e conseguiu doações para montar esse acervo histórico que é extremamente importante, né, para a história do país. Bem, meus irmãos, em especial os irmãos acadêmicos da Academia Campinense Maçônica de Letras. Claro que, como não poderia deixar de ser, eu trouxe aqui de presente, trouxe acho que uns 20 exemplares e entreguei numa sessão de loja, né, que participei a semana passada. Eu trouxe o número 1 da revista O Pensador. Bom, por qual razão? Porque na revista número 1 nós escrevemos aqui um artigo cujo título é San Martín, da Arte Real a Libertador da América Espanhola. É um artigo aí que conta toda a história militar e maçônica do grande herói da independência argentina. Tem aqui uns quadros muito bonitos, né? Umas imagens, né, sobre aquela época. E aqui nós temos duas fotos que são emblemáticas, são muito importantes. O mausoléu, onde estão os restos mortais de São Martim, que está na catedral principal.
lá na Praça de Maio. E aqui é uma foto antiga, porque São Martin, quando faleceu, estava na Europa. Depois os seus restos mortais foram transladados para cá, e no dia que chegou então a urna funerária, né, com os restos mortais do grande general, esses 7 granadeiros é o nome que se dá à guarnição do exército que foi fundada por São Martin. E esses 7 granadeiros foram até o porto, porque obviamente na época a urna vinha por navio, e acompanharam a urna de São Martin. Por isso é que quando vocês vêm para cá e vão então lá na catedral, sempre tem 2 granadeiros, 2 ou 3 em ordem, né? Digamos, cuidando do mausoléu, e a cada, não sei se é 1 hora ou cada 2 horas, tem uma cerimônia muito bonita que 7 granadeiros, para lembrar desses 7, saem do regimento, vêm marchando e é feita a troca da guarda. É uma cerimônia muito bonita, então eu fiz questão de entregar essa nossa revista da academia para o irmão Marco, porque aqui evidentemente está registrado um pouco da história do grande líder da Revolução de Maio e do grande libertador de vários países sul-americanos. Então, Marco, foi um prazer que entrego essa revista y obviamente espero que guste. Muchas gracias, Rubén. Sí. La voy a conservar con mucho placer, la voy a leer y la vamos a dejar a que cualquiera que se quiera interiorizar en el tema San Martín la pueda leer. Gracias. Gracias a Deus. Bom, aqui nós estamos num ambiente que o Marco está nos apresentando, que como vocês podem ver está ainda em reforma, né? Está trazendo os móveis. E nesse lugar aqui, exatamente vizinho do café. Aqui vai funcionar o que eles chamam de rocheria. Em Brasil seria, em português seria mais ou menos, porque rocheria está ligado a joia. Aqui se escreve J-O-Y-A. Né? Então seria uma joieria, né? Mas em português que não temos essa palavra. Então, nós estamos mostrando aqui a rocheria que Marco vai inaugurar em agosto, porque ele, além de ser um historiador, uma pessoa preocupada com a história do seu país e que é irmão nosso e é conhecedor aí de muito, né, da maçonaria, ele também tem um outro empreendimento. Em agosto vai estar funcionando aqui. Agora nós vamos nos deslocar uma quadra para baixo e uma à direita e vamos então conhecer onde está hoje instalado a sua rocheria e vamos ver então os trabalhos espetaculares que são feitos aqui na fábrica e loja do Marco. Bom, aqui nós estamos na rocheria de Marco, que vai se mudar em agosto para aquele ambiente que nós vimos agora que está em reforma. E vocês podem observar que Marco faz aqui de tudo, hein? Tem relógio, tem gravata, tem chaveiro, tem medalha, vários objetos. Tem pulseiras femininas, anéis. Vocês percebem que a grande maioria são temas maçônicos, mas Marco trabalha também com outros temas, né? Aqui na sua loja. Não sei se Marco quer explicar um pouco o que... Yo hace 30 años que hago joyería, de todo tipo, pero después que me inicié en el año 2005, los hermanos me empezaron a pedir que les haga algún trabajo y yo me negaba, no quería mezclar mi trabajo con la masonería, pero al ver las necesidades que habían, dije bueno, voy a empezar a hacer. Empecé con un pin, con un anillo, con las tau, y de a poco fuimos sumando y hoy tenemos todo, malletes, mandiles, joyas, collarines, medallas de logia. Hemos hecho muchas medallas
que son, por ejemplo, una réplica de una medalla que le hicieron a San Martín en Bruselas, una logia en Bruselas. Hemos hecho del Bicentenario de Manuel Belgrano, hemos hecho muchos trabajos especiales. En la pandemia nos tuvimos que achicar, esta joyería es chiquita, por eso ahora estamos haciendo el trabajo de ampliarla y estar frente a la Gran Logia. Así que todos los hermanos que cuando nos visiten por Buenos Aires, aparte de conocer la historia del café, van a tener la oportunidad de llevarse algún recuerdo de algún pino, una cosa linda. Y quiero aprovechar, Rubén, tu visita acá en Buenos Aires. Estuvimos charlando bastante. Sí. Sé lo que haces, estás con el tema del tango y muy sorprendido también cuando me regalaste la revista con el tema de San Martín. En agradecimiento y un recuerdo de que yo es nuestro, de tu hermano Marco Antonio de la masonería, te voy a obsequiar una medalla que es la que te decía recién, de San Martín, que él posó para el escultor, para hacer esa moneda. Se hizo en Bruselas. Atrás tiene la fecha del año masónico y dice la Logia Perfecta Amistad al General San Martín. Quiero que la conserves como un gran recuerdo nuestro. Okay. Bom, ouviram a explicação, né? Essa é uma réplica de uma moeda que uma loja de Bruxelas fez e deu ao General San Martín. E aí Marco conseguiu fazer uma réplica da medalha exatamente igual à original, as mesmas dimensões, tudo igualzinho. É perfeita. Já tinha vindo aqui conhecer a loja e claro que fico muito emocionado, né, muito honrado por este presente, por este regalo, como dizem nossos irmãos aqui de Argentina. Muito obrigado, Marco. Bom, e para a gente encerrar esse passeio aqui pela maçonaria de Buenos Aires, eu vou apresentar para vocês a Marina. Marina é irmã do Marco, é o seu braço direito lá no café, e ela também é uma artista plástica. Ela pinta e lá no novo ambiente lá da roteria vai organizar exposições de arte, né? E na parte de baixo, inclusive, que não fomos porque está em construção ainda, mas vai ter um ambiente com palco, com balcão, então vai ter grupos de jazz, mesas, né, para café. E Marina é a braço direito de Marco. E ela nos acompanhou todos esses dias aí quando precisamos aí para conhecer um pouquinho da história do café y da joyería. Una palavrinha, María. Sí, gracias. Y una satisfacción, una felicidad de encontrarme con ustedes. Hermoso que hayan estado y los esperamos para que vuelvan. Bom, depois de apresentarmos Marina, nós temos que apresentar aqui também a Tamara. E se vocês pensam que ela é portenha, Tamara é do Rio de Janeiro e trabalha aqui com o Marco na roteria. Vamos ver o que a Tamara faz, além de trabalhar aqui com o Marco. Além de atender os maçons aqui com todas as demandas que eles precisam, eu também faço parte da parte artística, que no caso seria o esmalte e a terminação das peças, com as pinturas, com os resinados e tudo mais. E aqui eu trabalho com o Marco, eu estou em mais de 6 anos, também estudo aqui medicina na Argentina. Esse é o meu objetivo aqui na cidade. Vocês perceberam, né, a pronúncia da Tamara não nega que ela é carioca. Sim.